Muito bem, vamos à nossa segunda aula do curso de Álgebra Linear, curso este que tem como propósito servir como uma revisão sobre o tema, trazendo alguns exemplos computacionais práticos e as definições matemáticas necessárias. Indo para a nossa aula de hoje, nós vamos tratar sobre espaços vetoriais, subespaço vetorial, base e dimensão. Fazendo um pequeno parênteses logo de início, alguns conceitos que nós vamos tratar podem ser um pouco abstratos demais, mas nós precisamos trazer eles, porque a matemática precisa de rigor, precisa de precisão. Então, nós vamos ter que utilizar conceitos abstratos, notação simbólica, e eu até pretendo mais para frente fazer um vídeo em que eu vou abordar o porquê utilizar letras gregas, simbologia da teoria dos conjuntos, como a matemática se beneficia dessa simbologia e como isso evoluiu historicamente para que nós consigamos hoje termos definições claras e precisas sobre o que nós queremos tratar. Isso é fundamental na ciência e é a partir dessas abstrações que nós conseguimos extrapolar os conceitos matemáticos para aplicações reais. E, bom, passado isso, nós vamos conseguir irmos para aplicações práticas. Dito isso, vamos então para as definições. Espaços vetoriais são conjuntos cujos elementos são chamados vetores, no qual são definidas duas operações. A adição, em que um par de vetores UV, quando somados, faz corresponder um terceiro vetor UV, que é chamado a soma desses dois vetores. Todos eles pertencentes ao espaço vetorial E. E a multiplicação por um número real. Alfa, pertencente aos reais, quando multiplicado pelo vetor V, faz corresponder outro vetor, alfa vezes V. E essas operações elas devem satisfazer alguns axiomas. Axiomas são aqueles blocos fundamentais da matemática sobre os quais nós derivamos as nossas teorias. Para o caso dos espaços vetoriais, nós temos a comutatividade, que corresponde então à comutação, à troca de posição de elementos em uma soma, ela não altera o resultado. A associatividade é semelhante à comutação. Vetor nulo, existe um vetor zero pertencente ao espaço vetorial, chamado vetor nulo, que quando somado a um vetor V qualquer, corresponde ao próprio vetor V. O inverso aditivo, que é dado um vetor V pertencente a um espaço vetorial E, existe um vetor menos V, que quando somado com V, gera zero. A distributividade, em que a soma de dois números reais multiplicados por um vetor V é equivalente à soma individual do número real alfa vezes V mais beta vezes V. E a multiplicação por 1, em que 1 vezes V é igual a V. Bom, isso aqui pode parecer até às vezes simples e genérico, mas essa aqui é a base dos espaços vetoriais. E na medida em que nós definimos matematicamente dessa forma, nós passamos a entender que um vetor ele não é simplesmente uma seta desenhada em um plano cartesiano, como comumente nós somos apresentados à álgebra linear, com a interpretação geométrica da álgebra linear. Um vetor é mais que isso, ele pode se apresentar de diversas formas, desde que um espaço vetorial atenda a esses axiomas e as propriedades de soma e multiplicação por escalar. Isso é fundamental e nós vamos ver então que nós temos vários exemplos de espaços vetoriais. Por exemplo, os números reais são um espaço vetorial. O conjunto Rn dos reais em n dimensões, conjunto de matrizes reais M por n, conjunto de funções, até mesmo funções f de reais para reais, polinômios, uma série de elementos matemáticos que podem ser interpretados então como espaços vetoriais. Isso nos abre então possibilidades para aplicar a álgebra linear, não limitado somente ao plano cartesiano, à interpretação geométrica. Bom, um subespaço vetorial ele é então um subconjunto F contido em E com as seguintes propriedades. O vetor nulo está contido em F, ele pertence a F. Se U e V são vetores
contidos em F, então a soma dos dois também está contida em F. E se V está contido em F, para todo alfa pertencente a R, alfa vezes V também está contido em F. Definição bem básica sobre subespaço vetorial. Combinação linear, ela é um conjunto de vetores que, quando somados, geram um outro vetor, né? E essa soma de vetores, ela está associada também a coeficientes reais e que se apresentam dessa forma. Tá? Isso aqui é uma definição que vai nos ajudar a formular o conceito de base. Subespaço gerador, ou span, de um espaço vetorial, ele é o conjunto de todas as combinações lineares dos vetores V, de V1 até Vn, em V, contidos em V. Né? E esse span, então, essa subbase, esse subespaço que gera o espaço vetorial, ele contém todas as combinações lineares. Também é importante depois para nós definirmos base. Vetores linearmente independentes são vetores cuja combinação linear, né, dado um vetor qualquer, ele não é combinação linear de nenhum anterior a ele ou posterior a ele. Né? Dado um conjunto de vetores, né, X contido num espaço vetorial E, a combinação linear de um vetor qualquer, ele não envolve nenhum vetor anterior a ele ou posterior a ele. E o contrário disso, né, se ele for dependente linearmente de algum outro vetor, ele vai ser linearmente dependente. Bom, as definições anteriores nos ajudam então a formular o conceito de base. Base é um espaço vetorial, a base de um espaço vetorial E é um conjunto B contido neste espaço vetorial, que é linearmente independente, ou seja, dado uma componente, um vetor qualquer desta combinação, ele não é dependente linearmente de nenhum outro. E assim, todo vetor V pertencente a E se exprime de modo único como combinação linear de elementos da base B. Assim, nós definimos então que cada componente dessa base é chamada então de coordenada do vetor. Nós estamos acostumados no espaço euclidiano de 3 dimensões, o R3, né, com 3 componentes, x, y e z. Essas 3 componentes, elas estão associadas a uma base, né, que faz corresponder a cada uma dessas coordenadas um valor único, que não depende dos outros. É uma maneira bem simples de explicar então o que é uma base. Então, uma base, ela pode ser expressa então como dessa forma aqui, e quando ela está dessa forma, ela é uma base canônica. Nós temos, inclusive para o R3, para o espaço euclidiano de 3 dimensões, a base canônica com 3 componentes, o E1, E2 e E3. Então aqui nós vamos ter coordenadas, né, componentes que não dependem uma das outras, linearmente independentes. Então o E1 ele é definido como uma única coordenada que não depende das outras. Essa é a definição de base que se utiliza dos conceitos anteriores de independência linear e o subespaço gerador de um espaço vetorial. A dimensão de um espaço vetorial, ela corresponde então ao número, né, de elementos que definem uma combinação linear. Então, uma base que possui n elementos, o número n corresponde então à dimensão deste espaço vetorial. Então, em R2, o espaço dos números reais em 2 dimensões é um espaço vetorial com dimensão 2. Os monômios
1x até xn constituem uma base para o espaço vetorial Pn dos polinômios de grau menor ou igual a n. Logo, Pn tem dimensão finita e esta dimensão é P de Pn é igual a n mais 1. Então aqui nós já vemos até mesmo polinômios podem ser interpretados como espaços vetoriais. Bom, passada então essa conceituação abstrata, nós podemos nos deter agora, né, em uma aplicação prática, só para mostrar alguns conceitos aqui computacionais ligados a como nós tratamos espaços vetoriais dentro do ambiente Python, né, utilizando as bibliotecas NumPy e SymPy. Eu vou abrir aqui agora um notebook no Colab, né? Então, como nós manipulamos arrays no NumPy? Arrays são a forma que nós conseguimos representar matrizes, portanto, as componentes, né, das combinações lineares de vetores computacionalmente. Eu já estou adiantando um pouco que nós vamos tratar mais para frente, que é a forma matricial, mas essa aqui seria a forma, então, de nós tratarmos computacionalmente um espaço vetorial, uma combinação linear de vetores, né? Então, eu vou utilizar aqui a biblioteca NumPy, importar ela. Para nós definirmos uma matriz, criarmos uma matriz, nós inserimos então um comando, né? Primeiro importamos, né, o NumPy como np, import NumPy as np. Assim eu não preciso escrever NumPy toda vez que eu vou dar um comando do NumPy, eu boto só o np. Então, eu vou atribuir ao A uma matriz, um array. np, comando array, e eu defino os elementos. Bem dessa forma, a linha entre colchetes, vírgula, a próxima linha entre colchetes e tudo entre colchetes para representar, então, uma matriz. Eu venho aqui, definir, então, o array, peço para ele fazer o print da matriz A. Quero definir uma matriz de zeros, então o NumPy tem um comando específico para gerar uma matriz de zeros, né, uma matriz de vetores nulos. Então eu quero uma matriz 3x3, somente de zeros eu dou esse comando. Quero printar a matriz B e ele me apresenta então aqui matriz de uns, o comando np.once de 3x3 atribui a matriz de uns para a variável c, e agora eu quero printar o c e ele me apresenta aqui esta matriz. Eu posso depois manipular essas matrizes, né, utilizando essas variáveis, mas aqui está o fundamento, né, da utilização do NumPy, é conseguir gerar matrizes, arrays, de maneira prática e manipulável, de fácil manipulação, né. Vamos fazer uma matriz da base canônica em R3, né, ou seja, aquela matriz linearmente, que tem os vetores linearmente independentes. Então, nós colocamos aqui o comando np.eye. Eu quero uma matriz de 3x3. Vamos printar ela, ela me cria aquela matriz diagonal que tem os vetores linearmente independentes para cada coordenada. Uma matriz aleatória, np random.range 3x3, peço para ela printar e ela vai me apresentar uma matriz em que os elementos são aleatórios. Tá. Eu quero acessar um elemento em uma matriz, né? Eu quero pegar um componente dela em uma dada posição. Para isso eu preciso lembrar então que na computação, quando nós temos uma lista, um array de elementos, a posição deles a contagem deles não começa com o número 1, ela começa com 0. Então, se eu quero contar, por exemplo, o elemento 1, não é 1 aqui seria o elemento 0, da linha 0, da coluna 0.
Então, eu quero pegar este elemento da linha 0, coluna 0, eu só faço D entre colchetes e a posição dele. E ele vai capturar, né, na variável elemento esse elemento. Peço para ele printar, ele me traz esse elemento. Se eu trocar aqui para outra posição, a 2, por exemplo, a 2 com 2, lembrando que 2 com 2 seria então 0, 1, 2, seria aqui, e pedir para ele printar, ele vai me trazer o elemento nessa posição. Bom, eu quero trazer agora algumas informações da matriz, né? Então, o tamanho da matriz, a dimensão desta matriz, a forma dela, o tipo de dado utilizado e o tamanho que esse dado ocupa na memória do computador. Eu peço então para o Python então me gerar, né, a partir desses comandos aqui, para a matriz D, as informações que eu quero obter. Então nós vemos que a matriz D ela tem 9 elementos, ela é uma matriz de dimensão 2, na verdade é 3, porque 0, 1, 2, 3, né? E ela é uma matriz da forma 3x3. O tipo de dado utilizado para gravar esses dados na memória é float 64. O tamanho de cada um desses elementos na memória é 8 bytes, né? Então, é uma maneira de nós só compreendermos, né, como o computador faz essa manipulação. Eu trouxe aqui umas definições, né, sobre essa questão e futuramente também eu quero abordar em um curso específico de Python essas questões de memória, tipo de dado e tamanho, né, que os dados ocupam na memória. Isso fica para um outro momento. Esse notebook aqui eu vou deixar salvo o link para acessar ele. Mas o que eu quero mostrar aqui é como nós obtemos um endereço da posição de um dado elemento. Eu vou pegar a matriz A, que foi definida lá em cima, e definir o primeiro elemento dela. Eu vou capturar o primeiro elemento dela e colocar na variável primeiro elemento. Printar o primeiro elemento, ele é 1, e eu quero o endereço dele. Eu pego o ID vai me dar o endereço dele na memória do computador. Depois, em um outro curso, eu vou mostrar então que num array, cada elemento fica salvo em uma posição da memória com um endereço. E nós podemos verificar qual é esse endereço. No Python isso até não é tão necessário, mas tem outras linguagens em que a manipulação dos endereços de memória, ponteiros, isso é importante. E na medida em que os nossos problemas ficam complexos, com muitos elementos, é interessante a gente saber como o computador funciona e como ele manipula isso. Eu vou pegar um segundo elemento daquela matriz, vou printar ele aqui, vou encontrar o endereço dele, printar o endereço, e vou encontrar a diferença entre esses dois elementos. Ele me dá esta quantidade aqui em bytes. Bom, aqui eu tenho só uma breve apresentação, né, sobre essa manipulação de arrays no NumPy. Eu quero mostrar agora essa mesma manipulação no SymPy. O SymPy ele é uma biblioteca em que nós conseguimos utilizar simbologia abstrata, né, no Python, notação simbólica, para manipular matrizes, manipular equações lineares, enfim, problemas matemáticos de maneira simbólica. Eu vou fazer primeiro aqui uma solução de alguns sistemas de equações lineares. Primeiro a gente importa o SymPy. Aqui eu vou do SymPy importar tudo, o asterisco na computação simboliza tudo. Dou Enter, ele não tinha conectado aqui ainda com com a máquina virtual do Colab. A solução para esse sistema aqui, né? Isso aqui está escrito em Markdown, ou seja, é uma forma de nós escrevermos em documentos de maneira rápida e com marcação. Então, só para até também isso aqui eu vou abordar mais para frente, tá? Como se faz isso aqui.
Bom, eu quero então resolver este sistema de equação. Eu atribuo símbolos, né? X, Y é igual aos símbolos X, Y para o SymPy. E eu atribuo uma equação, então, um equation, a estes símbolos e peço para ele resolver, solve as equações para x e y. E assim nós obtemos então a solução. Peço para ele printar aqui a solução. E aqui então é uma maneira de resolver um sistema de equações pelo SymPy de maneira direta. Eu posso fazer isso também na forma matricial. Eu atribuo os coeficientes das componentes do sistema de equação linear, uma matriz, e bem da forma como eu tinha definido na aula passada também, para o Octave e para o NumPy também, eu coloco essa matriz A e o vetor coluna B dos termos independentes e peço para ele resolver, né, com este comando. E assim eu obtenho a resposta, um vetor coluna também, com as soluções para as variáveis. Eu quero mostrar um pouquinho aqui da representação simbólica que o SymPy trabalha. Eu vou atribuir aqui, para ele montar uma matriz, os termos A11, A12, A13, que são os elementos em linha e colunas, né? E atribuir estes símbolos para que ele me gere uma representação simbólica de uma matriz. E esses aqui são os comandos então do SymPy para eu atribuir estes símbolos à minha matriz. Eu coloco então que estes símbolos correspondem a cada um, por isso que eles estão repetidos aqui, né? O A11 corresponde a 11 dos símbolos do SymPy e a partir disso então eu monto a minha matriz. Eu peço para ele printar a matriz A e ele me monta a matriz de forma simbólica. Então essa aqui é uma maneira muito útil se nós tivermos elementos que ainda não têm valor numérico, mas nós queremos entender o comportamento de uma matriz. Eu posso utilizar símbolos genéricos, ou seja, através de um laço, de um pequeno laço, para atribuir os símbolos de acordo com a posição em que nós estamos definindo, que vai gerar o mesmo resultado anterior, tá? Aqui eu quero mostrar a manipulação de uma matriz, né? Algumas operações que o SymPy permite realizar com essas matrizes, por exemplo, soma, só que tudo de maneira simbólica, multiplicação de matrizes, né? Isso nós vamos ver depois, mais para frente, na forma matricial. Eu só estou antecipando um pouco para mostrar as ferramentas que o Python nos disponibiliza para nós conseguirmos lidar com elementos de álgebra linear. A transposta de uma matriz, a inversa de uma matriz, tudo de forma simbólica, o determinante, o traço, e eu posso também atribuir valores numéricos à minha matriz, né? E ela passa então a ter números ao invés de letras. Então essas operações aqui são muito interessantes e bem úteis, né, de nós termos à disposição para a solução de problemas da álgebra linear de maneira computacional. Eu estou mostrando por enquanto só o Python porque é o mais rápido, prático de nós conseguirmos começar a tratar da álgebra linear, mas eventualmente nós podemos entrar também na abordagem via Fortran, via C, linguagens compiladas e que precisam que nós tenhamos que desenvolver os algoritmos,
né? Desenvolver ou simplesmente adotar algoritmos que já existem, né? Para, a partir deles, então, obtermos a solução de problemas da álgebra linear que nós temos interesse. E isso é importante porque, na medida em que os problemas crescem, né, quantidade de variáveis e equações, a otimização computacional é importante e as linguagens que muitas vezes são ditas do passado são, às vezes, as melhores. Por exemplo, o Fortran é excelente para tratamento de uma grande quantidade de variáveis e equações, porque ele é rápido, ele está mais próximo à linguagem de baixo nível, mais próximo da máquina. Então ele tem uma rapidez maior, ao contrário do Python, que é interpretado, ele precisa passar para o interpretador vai traduzir para a linguagem de máquina, então tem várias camadas que, dependendo da complexidade do problema, ele pode ser mais lento e não ser otimizado, então, a melhor solução para a solução de alguns problemas. Por enquanto era isso, vamos encerrar por aqui.